Olá, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso projeto, né, vou mostrar para você nesse vídeo como que a gente pode gerar as pranchas, né, com os resultados. Né? Após a gente fazer toda a edição das armaduras, né, então a gente fez das armaduras de pilares, vigas e lajes. Né? Então, vou mostrar para vocês como que a gente pode gerar os resultados, que são as pranchas. Né? Que é uma etapa anterior, vamos dizer, à organização do projeto em si, né? Do projeto estrutural em si. Tá? Então, a gente está aqui na aba Resultados, né? Onde está mostrando aqui a planta de cobertura. A gente pode vir para o térreo e pode vir, né, até a fundação. Né? Então, apenas para a gente situar qual o pavimento que a gente está trabalhando. A gente vem aqui na aba, tem essa aba de relatórios e tem essa aba com a ferramenta para gerar os desenhos do projeto. Tá? Então, quando eu clico aqui, vai abrir essa janela, que é justamente, né, a seleção de pranchas. E aqui, o CPCAD ele já tem, né, um padrão de geração de desenhos que são automáticos, né, de acordo com o nosso projeto. Né? Então, já vem uma configuração que é default. Se eu clicar aqui, ele já vai mostrar aqui nesse tipo de desenho, né, ele mostra as opções que a gente tem para gerar. Né? Uma delas que eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente é a parte das fundações. Né? Eu não fiz edição nenhuma nos blocos, eu vou apenas mostrar aqui como a gente pode gerar. Então, eu marco aqui desenho de plantas, eu venho aqui tipo de desenho e eu posso selecionar detalhamento das fundações. Né? Aqui ele está indicando o grupo, desde o grupo 0 até o grupo 3. Como a gente sabe que fundação só tem no grupo 0, eu posso pegar e colocar 0. Aqui a escala, né? Normalmente projeto de estruturas de concreto, né? A gente mantém aí numa escala de 1:50, que é uma escala usual para esse tipo de projeto. Eu vou marcar aqui para ele gerar a tabela de ferros e a tabela resumo. Tá? Eu venho aqui e clico em aceitar. Quando eu clico em aceitar, ele já jogou para cá o desenho que vai ser gerado. Tá? Então, eu clicando em aceitar novamente, ele vai gerar a prancha, né, com a armação dos blocos. Vamos aguardar um pouquinho. Às vezes demora um pouco porque a licença é eletrônica, né? Então ela depende também da conexão de internet, da velocidade de conexão. Então ele gerou aqui numa prancha 3. Como é uma estrutura pequena, né, que a gente desenvolveu esse projeto, a gente vem aqui detalhe de todos os desenhos. Então ele já está mostrando, ó, o detalhe que ele gerou lá do nosso bloco, né, do bloco sobre estaca. A gente considerou o bloco sobre uma estaca, né, e ele está gerando aqui os arranques dos pilares e o detalhamento resultante do cal. Né? E aqui também já está gerando, né, uma planta com a posição de cada bloco, que a gente pode apenas complementar ela e fazer a alocação das fundações. Gerou as tabelas resumo, né? Então aqui a gente tem a tabela resumo de aço, ou seja, de acordo com cada posição que está indicado no elemento, né? Quantidade de comprimento, ele colocou tudo na tabela, colocou resumo e gera também essa tabela resumo, mostrando o aço CA60 e o aço CA, quer dizer, aço CA50 e o aço CA60, que é o aço utilizado aí para estripe, tá? Então, daqui ele gerou, por exemplo, a planta de fundações, tá? E eu posso imprimir. Eu quero salvar esse meu desenho em DWG. Então, ele já está marcando aqui que as opções, ó, que a gente tem a DWG, aqui no canto superior direito, né, dessa tela de trabalho do CPCAD. Então, aqui, como foi apenas uma prancha, eu posso vir aqui e mandar imprimir. Quando eu clico em imprimir todos, ele me dá essa opção de escolher em qual pasta que eu vou salvar. Então, eu vou procurar a pasta que eu estou trabalhando. Né? No caso aqui é uma pasta, a pasta infraero. Eu vou lá na pasta de projeto. Né? No caso aqui é o projeto lá
SBSM, e eu vou na estrutura que eu estou calculando, né? No caso aqui é central de resíduo sólido. Eu salvei, eu criei uma pasta aqui, arquivos de saída, para eu salvar aqui dentro dela, né? E aqui eu coloco o nome do arquivo que vai ser gerado, né? Tem que ser de acordo com o tipo de desenho. No caso aqui, eu posso colocar aqui a locação e a armação dos blocos. Então, definir aqui o caminho onde vai ser salvo o arquivo e o nome do arquivo, né? Eu clico em aceitar, ele já salvou o arquivo lá na pasta que a gente definiu. Então, a gente pode ir lá e confirmar se ele salvou o arquivo. Arquivo de saída, pronto. Ele salvou o arquivo que está aqui na pasta. A gente pode abrir. É um arquivo com extensão DWG, né? Então, quem tiver o AutoCAD, né, tem que ser uma versão aí compatível com o arquivo que ele está gerando. Pronto. Então, ele está abrindo normalmente o arquivo, ó, né? A gente pode confirmar aqui as medidas do bloco. Ele está gerando aqui fora de escala, tá? Ele indicou que estão para 50. A gente pode fechar, pode confirmar qual é a dimensão do bloco, ó, 80 por 80, né? E a gente pode medir aqui para ver qual a escala que a gente vai aplicar, né? Como ele gerou forma de escala, ele está dizendo que tem 1,60 aqui, né? Então, para eu levar de 1,60 para 80, eu tenho que multiplicar por 50, né? Ou só fazer o cálculo, eu pego 80 e divido por 1,6, ou seja, tem uma escala de 50 que eu tenho que aplicar nesse desenho. Então, aqui dentro do AutoCAD, eu posso usar o comando Scale, seleciono toda a minha prancha e aplico uma escala de 50 para ele levar para centímetros, né? Então, eu venho aqui e vou medir para ver se está na medida correta. Pronto, agora já está, o desenho já está na escala real, né, que a gente trabalhou. No caso, já considerando unidade em centímetros, tá? Então, aqui a gente já tem uma prancha das fundações, né, já é o resultado. Claro que essa prancha a gente vai organizar ela posteriormente, né, para o projeto de fundações. E aqui eu vou mostrar como a gente pode gerar o resultado dos outros elementos. Eu vou fechar aqui, tá? Ele volta para essa tela. Eu posso desmarcar aqui essa planta de desenho de fundação e posso acrescentar outras plantas. No caso aqui, com a armação dos pilares. Posso deixar aqui desenho de pilares. Posso marcar essa opção, ó, detalhe do pilar em toda a sua altura, né? Posso colocar aqui. Desenhar os pormenores completos, apesar de não caberem no plano. Posso marcar essa opção. Escala horizontal, geralmente é 1:20, e a vertical a gente coloca 1:50, tá? Eu posso desmarcar essa tabela por pilar. Aqui é uma questão apenas de configuração, né? De que informação que a gente quer que saia junto com o detalhamento. Normalmente eu desmarco essa daqui, tabela de pilar, e tabela resumo e tabela com características do pilar, tá? Senão ele acaba gerando muita informação para cada pilar. Normalmente eu deixo marcado esses daqui, e aí a gente clica em aceitar, ele já vem para cá. Eu desmarco a primeira, senão ele vai gerar novamente a primeira planta, tá? Então a gente tem que deixar desmarcado aqui, tá? Se eu marcar aqui as duas, ele vai gerar as duas novamente. Então eu deixo só a segunda. E aí a gente tem, né, ele gerou o resultado de armação dos pilares. A gente vem novamente aqui em detalhe de todos os desenhos para ele mostrar. Então aqui ele já está mostrando o detalhe de armação dos pilares, tá? Então ele está mostrando aqui os níveis, né, que foram definidos, a fundação, o térreo, cobertura e o nível da platibanda conforme a gente definiu no início do projeto, tá? Vem a tabela resumo dos pilares,
né? A gente pode conferir se ele está gerando de todos os pilares, no caso aqui o P1, como são 4 pilares, então P1, P2, P3 e P4. Né? Aqui ele está mostrando o FCK que foi definido no projeto, que é o da classe C25, né? O FCK de 25 MPa, e a tabela resumo, né? Com total, com peso total no projeto de pilares. Tá? Então a gente visualiza aqui e faz o mesmo procedimento para mandar imprimir em DWG. Aqui ele já está indo lá para a pasta, né? Ele já armazenou aqui o caminho, e eu posso colocar que aqui é a armação dos pilares, para ele gerar nessa pasta em DWG. Aceitei, eu posso fechar aqui, né? E confirmar se ele gerou, né, um mau arquivo. Quando eu abro a pasta aqui, o arquivo de saída, ele já colocou aqui a armação de pilares. Eu posso abrir novamente, né? O CPK, por essa configuração que está, ele está gerando fora de escala. E aí a gente tem que aplicar todo o tempo esse comando scale do AutoCAD para ele colocar na escala de 1 para 50 e na unidade que a gente está trabalhando, na unidade de comprimento que a gente está trabalhando no projeto. Né? Então, no caso aqui, eu já multipliquei por 50 e ele já colocou na escala correta. Tá? Então, a gente gerou aí planta de fundações, armadura dos pilares. Eu vou voltar lá e acrescentar a planta de formas. Tá? Então, eu venho aqui, a gente tem a opção desenho de formas. Tá? Antes disso, a gente pode gerar alguns cortes, né, nas formas, né, para que esses cortes também já sejam inseridos nos desenhos. Então, a opção que a gente tem aqui em grupos, a gente pode situar aqui no pavimento que a gente quer gerar os cortes, no caso aqui do térreo. Eu venho em grupos, cortes, tá? Eu venho aqui nessa opção, introduzir corte, tem introduzir corte fora do desenho, tá? A gente pode colocar aqui no ângulo de corte, então ele já cria uma referência, no caso ele vai gerar aqui uma referência do corte A. Então, no ângulo do corte, aceitar, eu apenas indico aqui, clico com o botão esquerdo, do lado esquerdo da minha planta, né? Ativo aqui o ortogonal e clico do lado direito. Né? Então, ele faz o corte, eu posso rebater aqui fora. Então, ele já indicou aqui o corte A e o desenho já gerou. A mesma coisa eu posso fazer no sentido vertical. Tá? Então, ele gerou os dois cortes. Eu posso ir o pavimento cobertura e fazer o mesmo. Ele vai continuar na sequência aqui, dando o nome de referência. No caso, foi corte A, B, o C e o D. Né? Então, eu gero aqui o corte C e o corte D. A mesma coisa eu posso fazer lá na platibanda, para gerar os cortes. Como aqui não tem laje, mas ele vai mostrar a altura das vigas. Ok? Então, gerei os cortes. Posso cotar também, se eu vier aqui em grupos, cortes, a gente tem a opção de cotas. Introduzir linhas de cotas. Clico aqui, ele já está cotando, né? Ele já vai cotar automaticamente a minha planta de forma. Então, grupos, cortes, cota, aqui e aqui. No térreo eu faço a mesma coisa, aqui e aqui. Pronto, a gente gerou os cortes, gerou as cotas. A gente pode voltar lá nos resultados, desenhos, e mandar gerar os arquivos do desenho de formas. Né? Aqui eu posso colocar de 1 a 3. Posso tirar aqui o ponto fixo, senão ele vai levar o eixo dos pilares, mas posso manter. Aqui a gente pode configurar de acordo com a necessidade do projeto, né? Escala de 1 para 50. Quando a gente clicar aqui em aceitar, ele já vem para cá e eu posso gerar as pranchas de formas.
Então, ele gerou 3 pranchas aqui no formato A3. Eu posso visualizar. Tá? Eu posso imprimir-las de forma separada. Ou eu posso colocar elas numa mesma prancha. Né? Como é prancha de forma, e a gente consegue identificar depois por pavimento, eu posso mover esse desenho para uma mesma prancha. Então, eu venho aqui, eu clico no desenho e clico para onde ele vai. Ele vai dar um alerta dizendo que a gente está unindo níveis diferentes, mas depois tem como a gente saber quem é quem, né? Eu faço a mesma coisa aqui, de forma apenas a apagar e deixar só essa prancha. Né? Quando a gente gerar, a gente organiza essas tabelas de acordo com cada pavimento. Né? Então, a gente vem aqui, imprimir todos, e ele vai salvar aqui o arquivo de formas. Pronto, já salvou. Tá? Então, a gente pode fechar aqui. Fazer o mesmo para vigas. Então, eu vou em adicionar, venho aqui em desenho de vigas, tá? Todos os grupos, escala de 1 para 50. Deixa marcadas as tabelas e aceitar. Aqui ele vai gerar as vigas também. Tá? Armação de vigas. Então, gerou aqui vigas do térreo, conforme lá os níveis que foram definidos no projeto. Então, térreo, cobertura e platibanda. Aqui eu posso mover o detalhamento dessas vigas do mesmo pavimento. Né? Então, térreo eu coloquei só na prancha do térreo, cobertura na prancha de cobertura, e aqui platibanda ele gerou só uma. Aí eu venho aqui apagar pranchas vazias, centralizar, mostrar detalhes, né? Então já está organizado. E aqui imprimir todos. Né? Aqui eu posso marcar todos os elementos em um único arquivo. Ele vai gerar todos os elementos, né? As 3 pranchas no único arquivo, que é o que eu quero. E aqui eu posso colocar que é a armação das vigas. Pronto, ele vai gerar o arquivo com esse nome em DWG. E já colocou também lá naquela mesma pasta. Posso voltar aqui, adicionar. Venho agora, eu quero gerar planta. Eu deixo aqui desenho de plantas e venho aqui e quero gerar a minha armadura inferior das lajes. Armadura inferior e superior. Tá? E eu sei que começa pelo pavimento 1 e vai até o 2, né? Porque o 3 já é o nível da platibanda. Então, marco aqui. Ele vai gerar a armação inferior da laje do térreo e da laje da cobertura. Escala de 1 para 50, aceitar. Eu faço o mesmo logo para a armadura superior, que já está aqui. Então, vai do 1 até o 2. E para gerar a tabela de ferro. Né? Então, coloquei aqui as duas. Aceitar. Ele gerou a armação positiva e negativa dos 2 pavimentos. Tá? Então, aqui a gente tem a armadura inferior do térreo, quer dizer, a armadura inferior e superior do térreo, tá? E a armadura inferior e superior da cobertura. Vê que eu já tinha configurado aqui para colocar as duas, né, nas 2 direções. Tá? Então, daqui a gente só faz salvar novamente. Posso salvar no mesmo arquivo, né? Depois a gente vai organizar para colocar nos arquivos finais do projeto. E aqui eu posso dar o nome do arquivo. Armação de laje. Clico em aceitar. Ele já salvou o arquivo. Eu posso fechar aqui. Né? Praticamente para esse projeto, todas as informações que a gente precisa, a gente já conseguiu gerar. Tá? Então, eu posso fechar aqui, salvar e confirmar se ele gerou todos os arquivos na pasta, que é o que já estão aqui. Né? Então, armadura de blocos, fundações, formas, armadura de pilares, armadura de vigas e armadura das lajes, né? Conforme a gente gerou. Se eu abrir aqui o de pilares, né? Tá tudo ok. Ele já abriu. A armadura de vigas. Já abriu também.
Tá? E o último que a gente gerou foi a armadura de pilares, que abriu também, só falta a gente aplicar a escala de 1 para 50. É só pegar aqui das vigas, usar o comando scale, seleciona tudo, confirma e aplica o fator de 50, zoom extend, ele volta para essa tela, fazer a mesma coisa com as lajes, né, porque está fora de escala, aplica aqui o comando scale, um fator de 50, ele já colocou na escala. Pronto. Então aqui a gente conseguiu gerar locação e armação dos blocos, a armação dos pilares, a armadura das vigas e a armadura das lajes. Né? O que falta aqui, a gente abriu o arquivo de formas, né? Que também ele fez fora de escala, né? Mas basta a gente multiplicar aqui pela escala de 50. Né? Se a gente der o comando dist, ó, vai mostrar que está fora de escala o desenho. Né? A viga para ter 19, ela está com 0,38. Como eu quero levar para centímetro, eu aplico uma escala, um fator de 50. Pronto. 50 vezes, eu venho aqui e confirmo que agora está com 19. Então, como a gente trabalha normalmente em centímetro, já está agora na escala correta. Tá? E aí o próximo passo aqui é pegar esses arquivos e organizar, né, nos arquivos finais do projeto. Né? Colocar na prancha padrão do escritório, criar as cotas necessárias, né, e finalizar o projeto. Então era isso, pessoal. Para esse projeto aqui, que é relativamente simples, eu acho que deu para a gente ter uma boa noção da capacidade, né, do CIPECAD para elaborar projetos de estruturas de concreto armado, né, e fundação. Claro que esse projeto aqui, como eu vou adotar, como será adotado estaca escavada, eu posso fazer um cálculo manual da capacidade dessas estacas. Tá? Então, a gente viu que ele estava dando erro, né, com capacidade de 10. Né? Eu vou calcular, obviamente, uma estaca com uma capacidade maior para poder atender o projeto. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade, né, para a gente mostrar um pouquinho aí sobre elaboração de projetos. Um abraço a todos.